Os ministros do governo Lula, que são parlamentares eleitos, foram exonerados hoje para voltar ao Congresso Nacional. Repórter Bruno Pinheiro chegando. Ô Bruno, esses ministros são, inclusive, por que eles estão, obviamente, retornando a esses mandatos? Qual é o objetivo do Planalto em relação a isso? Tudo bem, Bruno? Boa noite, bem-vindo. Esse retorno acontece após a liberação das emendas, após o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação a quem nos acompanha. Vamos entender essa história então, que essa exoneração, ou melhor, essas exonerações não é uma reforma ministerial, é somente o retorno dos parlamentares ao Congresso Nacional para conseguir enviar essas emendas, o que nos últimos anos acabaram se tornando um instrumento de negociação entre o Executivo e o Legislativo. Restam ainda cerca de 5,4 bilhões de reais a serem executados, enviados, remanejados, e isso tudo vai acontecer nos próximos dias. Essas exonerações do ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, ministro André Fufuca do Esporte e o ministro Celso Sabino do Turismo. Essas exonerações aconteceram e assim que os parlamentares enviarem essas emendas, realizarem esses envios, esses repasses, eles vão retornar então aos seus ministérios conforme está. Muito se fala sobre essa reforma ou de uma evidente reforma que possa acontecer, mas algo somente no ano que vem, não neste momento. Somente então essa articulação orçamentária que acontece numa reta final do ano, em meio a esse impasse com o Supremo Tribunal Federal sobre essas emendas. O ministro Flávio Dino havia requerido uma luz, uma clareza sobre essas emendas e agora começa essa negociação. Eles já estão aqui no Congresso Nacional. O ministro Carlos Fávaro chegou a fazer um discurso no Senado agora há pouco, na verdade, falando da alegria de estar de volta e de importantes votações no setor do agronegócio que estão acontecendo nesta terça-feira no Senado Federal. A gente vai aguardar quando essa retomada dos ministros vai acontecer, mas então deixando claro que não é uma reforma ministerial, é só por conta dessas emendas e eles vão retornar nos próximos dias. Tiago. Estão sendo transferidos para o Congresso Nacional, provisoriamente, depois voltam para o governo. Bruno Pinheiro, daqui a pouco você retorna aqui ao Jornal Jovem Pan. Bom, Dora Kramer, não é a primeira vez, não é a última vez que isso acontece. Outras vezes nós tivemos exemplos quando ministros deixam os cargos para votar em medidas importantes, obviamente de interesse do governo, mas em relação às emendas, hein, Dora? Isso chama atenção. Olha, Tiago, eu não estou entendendo direito, eu acho que não é exatamente com essas emendas do ministro Flávio Dino, e sim com as emendas que podem ser feitas ao orçamento, à LDO e ao pacote fiscal. Eu acho que essa é a vigilância. Claro, você pode dar mas 3 pessoas só? Não, mas não são 3 pessoas quaisquer, são 3 ministros, tem o povo, tem o peso do ministério. Um é do PSD, o Carlos Fávaro, outro é do União Brasil, o Celso Sabino, e o André Fufuca é do Progressistas, do PP. Então, eles são do Centrão, tem uma capacidade de articulação e, como eu disse, tem o peso de serem ministros, né? Porque a pauta é complicada, a pauta é apertada, a pauta é pesada e a pauta é primordial e importante para o governo. 2 pautas, principalmente pacote fiscal e a LDO e depois o orçamento propriamente dito.